Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi da Inés, estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas e na aula de hoje a gente vai receber a doutora Eliana, nossa querida coordenadora do curso e professora, minha professora especificamente, e ela vai falar sobre saúde integrativa. Esse é um assunto muito importante para a gente, eu acho que uma missão, inclusive, trazer essa aula para o curso, porque era um assunto muito debatido pelo Padre Ticão, que é o nosso grande inspirador de manter esse curso ativo mesmo depois da partida dele, né? Eu acho que ela traz uma discussão muito importante, que outras pessoas trazem aqui ao longo das aulas, que é essa questão de que tem que ser holística e integral a saúde, principalmente para quem vai fazer o tratamento com a cannabis, que não é um remédio simples, não basta simplesmente tomar um remédio. Mas eu estou adiantando uma seara que nem é minha, dando um spoiler, como sempre, né? Mas é porque é um prazer sempre ouvir a professora Eliana, é um prazer tê-la aqui conosco, né? É muito importante, assim, acho que ela dá esse toque especial no curso. Então, tenham todos uma boa aula, a gente se vê na próxima quinta-feira e uma ótima semana a todos. Olá, pessoal, espero encontrá-los bem, vocês, todas, todos. Hoje, então, como eu tinha prometido, né, é a última aula que eu vou oferecer aqui nessa 12ª edição do curso do uso terapêutico da cannabis sativa. E essa aula, ela é muito interessante porque ela nos traz uma pergunta, né? Será que a gente só pode modular o nosso sistema endocannabinoide utilizando a química, né? Quer dizer, seja ela da planta ou seja ela um óleo ou um comprimido feito em laboratório, né? Com os canabinoides sintéticos ou com os fitocannabinoides? Será? Então essa é a pergunta que se coloca, né? A gente já teve uma aula de modulação do sistema endocannabinoide lá atrás e hoje eu venho para complementar, dizer, olha, tá bom, a gente tem como, por meio de exames, né, de sangue, saber quanto que eu tenho de anandamida, de 2-AG, quanto que eu estou produzindo dos meus endocannabinoides e o quanto que é importante fazer essa modulação. Então, se o meu organismo está com uma baixa de um determinado endocannabinoide, eu posso suplementar, né, digamos assim, modulando esse sistema para que ele fique em equilíbrio. É claro que isso não é tão simples como eu estou falando aqui agora, mas uma das formas também de se equilibrar, se modular e equilibrar esse sistema é por meio de estilo de vida e práticas complementares integrativas. Então já estou dando um spoiler aqui, mas como? Né? Quais são o que no estilo de vida e nessas práticas eu posso utilizar a meu favor quando eu quero equilibrar o tônus do meu sistema endocannabinoide? Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. A gente vai falar de meditação, mindfulness, yoga, exercício físico, dietas, acupuntura. É sobre isso. Então vamos lá. Vamos começar pelo estilo de vida e o tônus do sistema endocannabinoide, né? Então nós vamos falar sobre os estudos que focam nas dietas, controle de peso e exercício físico. É sobre isso que nós vamos falar nessa primeira parte da aula, tá? O uso de substâncias psicoativas, tais como álcool, tabaco, café, eu não vou falar, né, o quanto que isso pode interferir no sistema endocannabinoide negativamente ou positivamente, né?
eu vou deixar para um outro momento. Agora, o uso da cannabis, né? Também eu tenho falado bastante lá no Canabinal, muito embora eu tenha falado apenas da parte do uso médico, né? Eu raramente falo do uso não médico lá. Então, que seria também como que esse cigarro que é adquirido das ruas, sem nenhum controle de qualidade, né? Como que ele pode afetar o nosso sistema, a modulação, né? O tônus do nosso sistema endocannabinoide. Mas eu não vou entrar, então, nesse uso de substâncias psicoativas, que é uma coisa que também existe já em artigos científicos. Hoje eu não vou tocar. Na aula, no ano que vem, eu acho que eu já consigo ter mais fôlego para isso. Bem, então a gente já viu naquela aula anterior de modulação, né? Esse esquema que eu estou mostrando de novo. Então, nós temos o nosso sistema endocannabinoide e os fitocannabinoides que vêm da planta cannabis sativa, tanto aqueles que são produzidos em laboratório, que são os sintéticos, né? Quanto os que nós produzimos no nosso organismo, que são os endocannabinoides, todos eles agem nesse SEC, né? No sistema. Eu vou falar sempre SEC daqui para frente, porque não fica todo sistema endocannabinoide, sistema, né? SEC, tá bom? Então, alguns artigos que eu vou usar hoje aqui, eu vou mostrar já logo de cara, para vocês já terem noção, né? Um deles é esse, publicado na revista Plus One. Então, traduzindo, seria o cuidado e alimentação do sistema endocannabinoide, 2 pontos. Uma revisão sistemática de potenciais intervenções clínicas que regulam positivamente o sistema endocannabinoide. Então, regular positivamente, né? Quer dizer, nós vamos ver aqui alguns exemplos, tá? E esse artigo é muito importante, que ele foi publicado, coordenado por esse pesquisador italiano, Vincenzo Di Marzo, que é uma das referências, né, no estudo da cannabis sativa e do sistema endocannabinoide. O outro artigo é da Frontiers in Neuroscience. Ele a tradução dele, né, então fica qualidade de vida e um sistema endocannabinoide vigilante, tá? Então, esse aqui é um segundo artigo que eu também usei bastante esses dois nessa apresentação, tá? Então, antes de mais nada, aqui para a gente também, né, observar e na verdade, a gente já viu isso anteriormente, mas vamos agora olhar de novo, né, para que a gente possa relembrar o que a gente viu lá no passado, né? Então, quando eu tenho um sistema hipoativo, né, ou seja, com baixas quantidades, disponibilidades dos endocannabinoides que eu estaria produzindo, anandamida, 2-AG, ou quando eu tenho baixa expressão de receptores, né, então pâncreas, fígado, rim, sistema nervoso central, né, eu preciso regular esse sistema para ele está hipoativo, né, eu preciso regular para que ele fique equilibrado, né? E como que eu posso regular positivamente, né? Aumentando, por exemplo, a síntese desses nossos endocannabinoides, que é o 2-AG e a anandamida. Ou eu posso também inibir a degradação desses endocannabinoides, né? Agindo lá, atuando na enzima que degrada eles, né? Então, se eu inibo a enzima que degrada, no final das contas, eu vou ter mais desses endocannabinoides no sistema ali, agindo nos receptores, né? Então, essas são algumas das possibilidades que eu tenho para regular esse sistema que está hipoativo, né? Está como a gente está vendo aqui, nessa hipoatividade, está insuficiente a quantidade de anandamida, 2-AG dos receptores do sistema endocannabinoide. Então, nós vamos ver agora como que eu consigo estabilizar esse sistema. Então, na maior parte das vezes, o que nós vamos ver aqui, nem sempre, tá? Mas a maior parte é esse o caso. Eu estou hipoativo e eu preciso equilibrar esse sistema, tá? Então, vamos começar olhando para as dietas. Então, na nossa dieta ocidental, né, a gente deveria ter uma proporção entre, né, os ômegas, que a gente fala tanto, né, nos ômegas 3 e 6. Acontece que o ômega 6, a gente obtém, né, que são essenciais, porque o nosso organismo ele não produz, então são essenciais porque nós obtemos da alimentação, né? Só que o que acontece? O ômega 6 nós produzimos em muito mais quantidade
né, a partir da nossa alimentação, porque está muito relacionado com gorduras, com uma alimentação que a gente acha não tão saudável, né? Já o ômega 3, ele vem, né, mais especificamente de determinados peixes, de determinados alimentos, grãos. E para que a gente tenha o que a gente já sabe, né, uma dieta equilibrada, nós deveríamos ter a proporção entre o ômega 6, que é esse aí, cheio de gordura e hambúrguer e essas coisas, e 3, o ideal seria na proporção de 4 para 1. Então, 4 de ômega 6 para 1 de ômega 3, em termos de quantidade de alimentação. Então, com isso, a gente teria o nosso sistema endocannabinoide em equilíbrio, né? Isso é o que eu retirei desses artigos que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, a primeira coisa é isso, é se atentar de que existe uma necessidade de ter uma proporção entre esses ômegas. E por isso o balanço dessas dietas, que é tão importante obter a partir de nutrólogos, nutricionistas, né? Qual seria a melhor forma de ter esse equilíbrio entre essas proporções entre os ômegas. Tá? Eu dei uma pulada aqui, vamos voltar. Também a gente não é só a quantidade, né, do alimento que nós temos que falar aqui na dieta, nós também temos que falar da qualidade, precisamos falar da qualidade, né? Então, no geral, quando a gente não utiliza um alimento orgânico, ele pode estar contaminado com pesticidas, né? Como esses, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Clorpirifos e diazinon. São 2 exemplos só. O que eles fazem? Eles bloqueiam o receptor CB1. Ora, se eu bloqueio o receptor CB1, o meu sistema endocannabinoide ele está hipoativo, porque ele não está no seu funcionamento ótimo, né? Equilibrado, porque eu estou tendo pouca ação, né, nesse sistema. Então, o que seria o ideal, né, da gente utilizar alimentos, além dessa proporção, né, de 4 para 1 dos ômega 6 e 3, a gente também ter uma alimentação saudável do ponto de vista da sua origem, né? Uma outra coisa que também afeta o nosso SEC são os fitalatos, né? Esses fitalatos, eles estão presentes em plásticos, por exemplo, de garrafinha de água, na latinha do refrigerante, e não só, em vários tipos de alimentos. Vocês podem ver esses alimentos ultraprocessados, né, que são industrializados, mas assim, num nível né, bem alto já, né? Quer dizer, então aqui, enquanto aqui a gente vê uma alimentação mais próxima possível do natural, né, que é a fruta, ou é o legume, ou é a verdura, na sua forma, sem processamento, né, original, in natura. Aqui é o oposto, aqui a gente já vê que esses alimentos industrializados, congelados, né, são altamente prejudiciais, né, para a saúde e para o sistema endocannabinoide. Por quê? Porque eles também bloqueiam os receptores CB1. Ora, se eu estou bloqueando o receptor, eu não estou deixando esse sistema agir. Então, eu estou causando o quê? Uma hipoatividade do sistema. Então, de novo, para que a gente não desregule o nosso sistema endocannabinoide, é importante a gente evitar esse tipo, né, de uso de plásticos ou de latas, né, na verdade, as bebidas que estão dentro delas, né, e também desses alimentos aí que nós estamos vendo que são ultraprocessados. Então, é por isso, né, que se fala que a dieta, ela, na verdade, ela não é só o item, não é só a quantidade que a gente estava falando dos ômegas, mas também a qualidade desse alimento, né? O segundo tipo de estilo de vida que pode estar impactando no equilíbrio ou no desequilíbrio do seu sistema endocannabinoide é o controle do peso, né? Então, o que a gente sabe já sobre o sistema endocannabinoide e a obesidade? A gente sabe que a obesidade é gerada, tanto a obesidade pela ingesta de gordura exagerada, quanto aquela genética, que não tem a ver com a alimentação,
né? Ela é uma doença que se caracteriza pela alta produção de anandamida e 2-AG, ou seja, eu tô com o meu sistema endocannabinoide super ativo, olha aqui a balança pesando aqui, ó, tá produzindo mais endocannabinoide do que eu precisaria. Então é por isso que eu tenho, né, a obesidade. Então eu tenho que uma excitabilidade de receptores CB1 no fígado, no pâncreas, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso bloquear esses receptores CB1 para evitar que esse monte, né, de endocannabinoide atue nesses receptores CB1 e continue causando obesidade. E a forma que hoje se sabe de bloquear esses receptores CB1 é usando algumas substâncias que estão sendo produzidas sinteticamente, como eu já disse anteriormente, lá na Universidade Hebraica de Israel, eles estão estudando, por exemplo, a M6545, como está aí, e o JD5037, porque são substâncias que vão agir, vão bloquear o receptor CB1, receptor canabinoide, só na periferia. Aonde? Como eu falei, pâncreas, fígado. Por quê? Porque nesses locais é que eu consigo controlar a obesidade. Eu não posso, como já se tentou no passado, usar um bloqueador de receptor CB1 que atravessa a barreira hematoencefálica e vai para o sistema nervoso central. Por quê? Porque se eu bloqueio receptor CB1 no cérebro, o cérebro está lotado de receptor CB1 em um monte de lugares, várias. Se eu bloqueio determinadas áreas, eu posso causar depressão, eu posso causar AVC, uma série de coisas que já se observou no passado e que causou, inclusive, morte, né, de pessoas que usaram esse Rimonabant ou a Complia, que era esse medicamento que ia para várias partes do corpo. Então, com esses medicamentos que ainda não existem, mas que estão por vir, inclusive, se não me engano, chama Complia 2.0 ou Rimonabant 2.0, não sei exatamente, mas que a promessa é de que não cause reações adversas nesse nível. Por quê? Porque não vai para o sistema nervoso central, fica só atuando nos receptores da periferia, nesses órgãos que eu falei, pâncreas, fígado, né? E com isso você consegue regular, estabilizar, equilibrar esse sistema. Uma pessoa obesa que produz muito endocannabinoide, ela vai continuar, mas eu vou bloquear o receptor CB1 com essas substâncias, como eu estou explicando aqui. Uma outra forma de você também modular o seu SEC positivamente é fazendo exercícios físicos, né? Mas não são quaisquer exercícios físicos. Aqui também eu vou ficar devendo para vocês. Eu tenho um pouco, estudei um pouco, mas não estudei tudo sobre isso ainda. Mas o que a gente sabe é que se eu tenho um sistema hipoativo, né, do SEC, o exercício físico, ele pode, tanto a corrida quanto a bicicleta, né, eles podem aumentar o nível de anandamida no cérebro, no sangue, dobrar a quantidade de anandamida que o meu organismo produz, que é o meu endocannabinoide, né, após 30 minutos já de corrida, por exemplo. A gente já tem estudos mostrando isso, né? Então, olha que interessante. A anandamida, como a gente já falou anteriormente, quimicamente é muito parecido com o THC, né? E nós produzimos a anandamida. Também todo mundo já sabe disso. Então, se eu corro ou se eu ando de bicicleta, eu consigo aumentar o nível de anandamida sem nenhuma droga, sem nenhuma substância, nada, zero, né? Nem sintética, nem natural, nada. Eu mesma consigo provocar isso com o meu comportamento, porque é por isso que é o estilo de vida. E mais que isso, eu consigo também aumentar os níveis de BDNF, que são muito importantes também para a neuroproteção, né? Para a proteção dos neurônios. Que isso também é muito, muito importante para uma questão, né? Para todas as pessoas, sobretudo os mais idosos, mas não só, né? Então, olha que interessante, eu dobro a quantidade de anandamida no meu sangue depois de 30 minutos que eu começo a correr, né? E aí, fazendo o quê? Trazendo esse equilíbrio, né? Então, é por isso que é tão interessante quando a gente escuta falar, né, do que a pessoa, quando ela começa a correr, quando ela consegue fazer determinados exercícios físicos, né, ela fica com aquele high, né,
que é aquela fissura, com aquele... Tem um nome para isso, agora tá me escapando, né? Mas é como se fosse um vício, né? Ela fica mesmo... Por quê? Porque se imaginava, né? Ah, isso aí é por causa da endorfina que a gente libera quando a gente frequentemente, né? Coloca isso no comportamento, essa coisa da corrida sistematicamente, todo dia, tal. Você começa a ter uma espécie de um vício, né? Por quê? Porque você estaria liberando endorfina, te dá um prazer, por isso que é o high, né? Te dá aquele up, né? Na verdade, hoje se sabe que, claro, se a gente libera endorfina quando a gente está sob o efeito, quando a gente está correndo, fazendo esses exercícios físicos, mas não só. Hoje a gente já sabe que a gente também libera o 2-AG, que é o nosso endocannabinoide, que nós produzimos, a anandamida, que é o outro, e o BDNF, que é esse fator, que também é muito importante, né? Resolvendo aí vários tipos de problemas, como vocês podem ver na tela, né? Melhorando memória, cognição, depressão, regulação do sono, do ciclo do sono, ansiolítico para dor, né? Então, tem uma série de coisas que estão relacionadas à atividade física constante, né? E principalmente essa do corredor e do ciclista também. Então, veja, resumindo, né? Quanto ao estilo de vida, como que o nosso estilo de vida pode modular o nosso SEC? Então, como a gente já viu, controlando o peso, a gente vai ter um SEC saudável, né? Com uma dieta balanceada entre os ômegas, mas não só. Também que tipo de alimento eu estou usando, né? Para ver. Tem agrotóxico, tem outras questões, né? E também o exercício físico, seja corrida, seja bike, seja ciclismo. Então, esse aqui é uma espécie de um resuminho dessa primeira parte que eu quis muito apresentar para vocês. Como modular o seu sexo sem usar substâncias, né? Químicas externas ao nosso corpo. Mas a gente também queria falar hoje aqui para vocês sobre um outro tema que eu também estou ainda patinando, estou aprendendo, mas tenho lido, que é sobre práticas complementares e integrativas e a regulação do tônus do nosso SEC. Então, vamos ver aqui algumas delas. Vamos começar pela... a gente tem aqui a parte da meditação, yoga, mindfulness, acupuntura, que são medicinas tanto da mente quanto do corpo. Depois a gente vai passar pela massagem, que são práticas baseadas também no corpo. Suplementos alimentares e plantas medicinais, que são produtos naturais. Então, nós vamos passar por algumas dessas coisas aí. Vamos começar pela meditação, yoga e mindfulness. Então, essas atividades, né, elas servem muito para quando a pessoa tem uma baixa disponibilidade dos endocannabinoides ou da expressão dos seus receptores, né? Ou seja, quando o seu sistema também está hipoativo, como a gente já vem falando, né? Então, como que pode? Então, essas técnicas, né, elas podem facilitar o equilíbrio do meu SEC, como eu estou apontando aqui. Eu tenho uma hipoatividade e essas técnicas vão... Ah, mas como? Vamos ver um exemplo, né? Então, esse é um estudo da revista ECAN, que a gente chama Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Então, o título desse artigo, traduzindo, é Práticas de Engenharia Interna e Retiro Avançado de Isha Yoga de 4 dias estão associados a efeitos canabimiméticos e aumento de endocannabinoides a curto prazo e melhoria sustentada da saúde mental. 2 pontos. Um estudo observacional prospectivo de meditadores. É uma novela, né? O título. Ele já fala tudo, inclusive. Mas vamos lá. Então, existe esse centro, né? Como eu estava dizendo, nesse centro tem esse programa, Isha Yoga Bhava Spandana. E esse estudo, então, ele é um piloto observacional com 323 adultos que participaram de um retiro de 4 dias por esse programa. Então, o que acontecia? Antes de começar o retiro, era feita uma pesquisa online com esses 323 pessoas adultas e também a coleta de sangue para ver os níveis dos endocannabinoides. Lembra que eu falei?
que pode mudar depois de yoga, lá. Então, coletaram o sangue e fizeram uma pesquisa online. Aí essas pessoas foram e fizeram esse retiro de 4 dias, né? Yoga, técnicas de yoga. Aí, um dia depois, né, do retiro, desses 4 dias, foi feito de novo uma pesquisa online mais a coleta de sangue. E depois de 1 mês do fim do retiro, foi feita a pesquisa online de novo, tá? Então, vamos ver o que aconteceu, né? Então, aqui, eles avaliaram, né? Eles avaliaram nessa coleta de sangue alguns biomarcadores. Então, o que eles queriam saber? Quanto que tem de anandamida, quanto que tem de 2-AG, quanto que tem de 1-AG, quanto que tem de DEA, quanto que tem de OAE e BD e BDNF de novo, como eu falei. Então, são vários endocannabinoides além do BDNF, né? Foi isso que foi avaliado nesse sangue. E o que se observou, né? Então, observou-se que uma curta experiência de meditação, que são 4 dias, né? Uma técnica de meditação, uma das formas de meditação, né? Essa yoga, melhorou o foco, a felicidade e o bem-estar. Reduziu a depressão e a ansiedade nos participantes por pelo menos 1 mês. Porque lembra que depois de 1 mês eles fizeram uma nova entrevista online, né? Então, tudo isso foi observado. Mas cadê os dados, né? Esses dados estão muito... Então, vamos olhar para os dados aqui, né? Nós podemos ver aqui que tanto a anandamida como o BDNF, antes da meditação, depois, aumentaram, tá vendo? Então, é a média com intervalo de confiança de 95% para anandamida e BDNF, antes da meditação, tá aqui, né? Pós a meditação, que tá aqui, e mudança pós e pré. Então, esses 2 biomarcadores aumentaram estatisticamente no antes e no depois dessa técnica, né, do yoga. Então, isso é para mostrar que é possível a gente regular o nosso organismo e que existe sim, né, uma interferência positiva, no caso de pessoas que estão com seu sistema hipoativo, né, quando você realiza essas técnicas, seja de meditação, seja de yoga, seja de mindfulness, né? Vamos ver aqui, então, agora um resuminho de tudo que eu falei, né? Quando, então, essas pessoas participaram desse programa lá de yoga, todos esses endocannabinoides estavam aumentados depois dos 4 dias dessa prática, né? Então, mostrando, uns estatisticamente, outros não estatisticamente, como eu mostrei, pelo menos a anandamida e o BDNF, sim, né? Uma outra prática é a acupuntura, né? Então, vamos também olhar. Eu tenho um sistema hipoativo do meu SEC e eu posso usar a eletroacupuntura para modular esse SEC. Como? Então, esses artigos que eu mostrei para vocês, eles mostram, aqueles lá no começo, né? Um aumento, quando eu realizo a acupuntura, um aumento da produção desse meu endocannabinoide anandamida nos meus tecidos e também a expressão de receptores CB2, né? Então, olha que interessante, facilitando, então, o meu SEC que estava ali hipoativo. Então, isso aqui também demonstrando o quão importante é a acupuntura para diversas questões aí onde eu tenho uma hipoatividade do meu SEC. Depois, a outra técnica prática, né, é a massagem. Então, vamos olhar aqui o que acontece no caso. Então, eu também estou hipoativo, o meu SEC, e quando eu realizo massagem, eu posso modulá-lo como? Aumentando a anandamida no sangue, esses estudos já mostram, em 168% em pacientes que não têm dor e vão ser submetidos à massagem. Os níveis de PEA no sangue também aumentam 1,6 vezes, aí sim com pacientes com dor lombar. Então vamos organizar esses dados aqui. Esses dados que vieram dos artigos que eu mostrei anteriormente para vocês, que
depois de uma sessão de massagem, se eu não tenho dor e faço a massagem, né, recebo a massagem de alguém, no meu sangue aumenta em 168% a minha produção de anandamida, do meu endocannabinoide. Se eu tenho dor lombar, o que acontece? Aumenta a produção, eu aumento a minha produção do palmitoiloetanolamida, que é um outro endocannabinoide, que é o PEA, 1,6 vezes depois dessa massagem, com dor. Então, vejam, o PEA a gente já viu, né, que ele é produzido sob demanda pelo nosso organismo. Então, se eu tenho uma inflamação, se eu tenho uma dor, meu organismo vai e produz mais. Acontece que em alguns momentos a produção ela não é suficiente, então eu posso modular, aumentar essa produção. Como? Ou com suplementos, como a gente já viu aqui, que são comercializados já, à base de pé, por exemplo, em doenças crônicas, isso pode ser interessante, onde eu tenho ali uma inflamação persistente, né? Doenças como Alzheimer, Parkinson, né? Ou eu posso aumentar o pé por meio dessas massagens. Não é interessante isso também? Não é quimicamente, quer dizer, não é nenhum ligante exógeno, eu mesma aumentando. Então são práticas muito interessantes, porque a gente sai daquela ideia, eu só posso resolver questões de saúde com medicamento. Será? Né? Por esses dados que nós estamos, lógico que nós não vamos falar de todas as doenças, né? Vamos com calma aqui, né? Principalmente ansiedade, depressão, algumas coisas nesse nível, eu acredito que a gente realmente possa ter um aliado, né? Essas práticas podem ser aliadas, né? Em alguns casos, em outras, só elas mesmas já podem, sem um medicamento sintético, já poderia estar realmente uma ansiedade leve, enfim, né? Quem sou eu? Não sou médica, né, gente? Eu estou aqui só trazendo uma visão desses artigos que eu estudo. E a outra coisa que também pode auxiliar, que também tem a ver com as práticas complementares e integrativas, são suplementos alimentares, né? Então, a gente sabe também que quando esse organismo está hipoativo, o ácido araquidônico é um dos suplementos alimentares muito importantes. Por quê? Porque eles aumentam a produção de anandamida e 2-AG no sangue, né? Então, isso é muito importante que esses suplementos tenham esse ácido, que é o que, em última instância, vai produzir esses endocannabinoides. Que não é de qualquer jeito, não é qualquer quantidade, não é para qualquer pessoa. Porque se você está com um sistema hiperativo, né, que seria o contrário aqui, aí se você ficar se entupindo com esse ácido araquidônico, você vai só aumentar a tua, né, hiperatividade. Então, isso aqui tem que ser muito controlado, tem que ter um nutrólogo, tem que ter né, um médico nutrólogo ou um nutricionista para poder entender como é que está o teu organismo. Por isso que também o SEC, como, né, deveria ser olhado, né, como algo individual de cada pessoa, como tudo. Não é a gente falar, mas é uma medicina personalizada, mas todas deveriam ser, na verdade, né? Porque cada pessoa vai estar desregulada em alguma coisa, então não é nenhuma novidade, né? Fala-se muito nisso, né? O medicamento, canabinoides, eles têm que ser específicos, todos os medicamentos teriam que ser. Nessa coisa de uma gota servir para todo mundo, um Rivotril, ou sei lá o quê, um comprimidinho, não é bem assim, né? Porque a gente sabe que existe a farmacogenética, pessoas que sintetizam mais rápido um determinado medicamento no seu organismo, outras sintetizam, absorvem mais lentamente, né? Então, tudo isso devia estar nessa conta, né? Agora, de novo, olha lá, né, que eu estava falando, se eu tenho uma hiperatividade no meu organismo, né, se for o contrário, eu não sou hipoativo, eu sou hiper, eu já produzo muito, né? Então eu deveria usar suplementos alimentares ricos em ômega 3, que é para justamente baixar no sangue a quantidade de anandamida e 2-AG, né? Que é aquilo que a gente falou anteriormente sobre os ômegas lá. O ômega 3 a gente quase não usa, né? Por quê? Quer dizer, não é que a gente quase não usa. Na alimentação ocidental é pouco presente. Você tem que ir atrás, tem que buscar, né? Em questões, em alimentos mais naturais, que não sejam industrializados, ultraprocessados, né? Então, aqui precisaria ter essa suplementação mesmo para garantir
por exemplo, que esse SEC que está hiperativo volte ao seu equilíbrio. Que mais que a gente pode ver? A gente pode ver também suplementos alimentares à base de lactobacilos, né? Que a gente fala tanto em probióticos, pré-bióticos, né? Existem diferentes essas aí, mas aqui, de novo, se eu estou com o meu SEC hipoativo, né? Eu posso suplementar o meu organismo com esse lactobacillus, por exemplo, o acidófilos, para aumentar a produção de receptor CB2 na minha flora intestinal, no meu intestino. E com isso, conseguir ter um equilíbrio do meu sistema endocannabinoide. Então, né, cada vez mais a gente sabe da importância do intestino. Eu não vou, né, ficar aqui falando sobre isso, mas para entender como que eu posso aumentar receptores específicos no intestino com suplementos alimentares. Então, olha a relação, né, entre o sistema endocannabinoide e o intestino, que tanto se fala. Né? De novo, se eu estou hiperativo, meu SEC está hiperativo, lembra? Porque eu sou obeso, né? Que a gente já falou anteriormente. Então, eu posso me valer de suplementos alimentares, aí os pré-bióticos, né? Não estou falando de probióticos, estou falando de pré-bióticos. Porque o que acontece com esses ratos obesos? Eles produzem muitos receptores CB1 no colo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso bloquear, porque eles estão além do necessário, esses receptores CB1 no colo do rato. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso bloquear o receptor CB1 no colo e diminuir a quantidade de produção de anandamida, para que eu possa ter o equilíbrio do meu sistema endocannabinoide. Então, eu estou hiperativo, eu tenho muito receptor, eu tenho muito endocannabinoide que o meu organismo está produzindo. Tá? Eu não sei se vocês estão. Talvez seja muita informação, talvez seja muito chato, mas no final das contas, né? O que eu quero falar para vocês é que nós temos um sistema e dependendo da minha condição, que eu vou avaliar pelo sangue ou por outras formas de avaliação clínicas, eu vou ver, bom, eu sou obeso porque eu produzo muito mais do que eu deveria de endocannabinoides. Então vamos regular aqui? Né? Vamos regular aqui? Como que nós vamos regular? Então é isso. Se hoje nós não temos todos os medicamentos já para regular isso, mas isso aqui é coisa do futuro e é importantíssimo vocês saberem, isso está sendo estudado. Né? A gente pode não ter na farmácia já tudo pronto, mas é disso que nós estamos falando nesse momento. Estudar substâncias que bloqueiem receptores só no fígado ou no rim, ou enfim, para doenças renais, né? Para alinhar, estabilizar, equilibrar esse SEC. As plantas medicinais eu dispenso a apresentação, porque já venho falando aqui, né? Tanto sobre a cannabis, no canabinol eu falo muito. Falei também na aula anterior sobre os cannabimiméticos, né? Copaíba, lavanda e muitos outros. O como que elas podem modular o nosso SEC, equilibrando o nosso sistema. Então, a curcumina, o resveratrol, né? Enfim, vários, beta-carofileno, várias plantas que, né, via inalatória que eu mostrei para vocês, né, aquele calmante naquela aula anterior. Então, elas também modulam o nosso SEC para além da cannabis sativa, que a gente sabe que sim, óbvio, né? Se não modulasse, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, para resumir, terminar essa parte de práticas integrativas e complementares e a modulação do SEC, eu deixo então aqui esse slide final para explicar que, de fato, todas essas práticas, seja meditação, mindfulness, as formas, né, de meditação, yoga, a acupuntura, as massagens, né, e os suplementos alimentares e as plantas medicinais, eles vão sim modular, né, ajudar a equilibrar esse sistema endocannabinoide quando ele está em desequilíbrio. Cabe agora, cada vez mais, a gente estudar sobre isso, né, os pesquisadores estudarem, se debruçarem para ver o quanto que, em que doenças, que cada uma dessas coisas pode ajudar mais. Então, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu preparei com muito carinho, porque é uma coisa que realmente não deve nos interessar, que é cada vez mais
a gente conseguir nos equilibrar a nossa saúde, né? Mental e física, né? Com outras práticas, que não só as químicas, né? Estilo de vida, comportamento, pensamento também não está aqui, não tinha nos artigos científicos, mas o pensamento, né? Como a epigenética, tudo que, né, a questão ambiental e não só a questão ambiental da epigenética, mas o que a gente pensa, como a gente pensa, né? Tudo isso a gente já sabe também que influencia muitas coisas, muitas questões da nossa saúde, isso é fato. Então, não estou falando aqui que eu vou ficar pensando, nossa, eu vou curar do meu câncer. Não é isso, mas leia um livro que se chama A Biologia da Crença, que eu acho que pode fazer uma mudança importante na vida de vocês. Eu falo desse lugar. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o final do curso, quando a gente vai se despedir aí de vocês. Um beijo no coração. Até mais.